Uma mãe ouve um ruído e quando olha para a sua bebé de 14 meses, estava presa por um braço dentro da boca de uma besta. Começamos bem. Muito bem. The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais e eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O fecheiro que vamos abrir hoje é A Besta de Gévaudan. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. Eu sou a Sara Tapes. Sara, mais um tema bom para ti. Fantástico, Com Ruben. monstros e tu Com gostas crianças, não é? logo um bebezinho de 14 meses na boca de uma besta. Escolhes a dedo. Eu já estou a ver que sim. Yes. Tenho que deixar de não dormir de alguma maneira, né? Já foi da outra vez o Poltergeist. Exato, televisões a mexer, não é? Bem, o tema de hoje, como a gente já falou, foi a besta e a besta. A besta está um bocado brasileiro, né, cara? A besta. Isso é a culpa da Mary, ou da Mari. Exato. Muda o chip. É, exatamente, mudou o chip. A besta de Gévaudan foi uma criatura que realizou uma série de ataques em França, mas ainda hoje não teve a sua identidade revelada. Esta criatura aterrorizou a região centro-sul do Reino da França, em meados do século XVIII. Os eventos aconteceram entre 1764 e 1767, na região que dá o nome à criatura, ou seja, Gévaudan. Hoje essa região passou a ser chamada de Lozère ou parte do Alto Loire. Durante o período, uma criatura identificada como lobo cinzento, um lobo ou hiena, dependendo de alguns registros, realizou ataques na área. De acordo com testemunhas, a criatura tinha dentes assustadores e uma cauda imensa. Estás a ver o que é teres uma besta, ou um animal, ou whatever, que tenha dentes assustadores e uma cauda imensa, e seja parecido entre um lobo cinzento com um lobo e uma hiena. Se me aparecer um lobo à frente, eu já tenho medo, Ruben. Uma hiena, então, não vamos falar. Mas este, pelos vistos, tinha uma cauda imensa. Podia ser assim, farfalhuda. Uma raposinha. Exatamente. Não. Aquilo estava era às escuras, que eles tinham visto era uma raposa gigante. É, vai na volta. uma metamorfose, só pode. Bem, com o tempo, as histórias locais ganharam força e foram alvos de diversos estudos. Gévaudan foi desde sempre uma zona onde ataques de lobos aos rebanhos eram frequentes. Claro, eles iam afinfar os dentes nas ovelhas, né? Isso é normal, Ruben. Isso acontece. Isso é para afinfar o dente em ovelhas. Nos pastores não, porque são assim mais duros. Agora as ovelhas são assim mais molinhas e fofas. Começa, vai. Continuando. Mas o primeiro registro de um ataque feito pela besta de Gévaudan data de 30 de junho de 1764. Na ocasião, a Jeanne Bollet, uma pastora de 14 anos, cuidava de um rebanho de ovelhas quando acabou sendo atacada e morta. Entretanto, o relato dos historiadores J.M. Smith apontam que 2 meses antes, uma outra jovem havia sido vítima de um ataque semelhante. De acordo com os comentários da época, a criatura responsável era semelhante a um lobo, mas não um lobo propriamente assim dito, ok? Ok. Nesse episódio, porém, a vítima escapou com vida graças à proteção do rebanho. Pelos vistos, as ovelhas não são só fofas e conseguem fazer Kung Fu. Apesar de ferida, descreveu nos seguintes termos, o monstro. Grande como um bezerro, peito largo, pescoço robusto, orelhas eretas, focinho de galgo, boca negra com 2 dentes laterais longos e afiados, cauda franjada e uma lista branca que vai do alto da cabeça à extremidade da própria cauda. Move-se dando grandes saltos. Conseguiste visualizar tudo na tua cabeça? Não. É muita coisa. É assim, se for assim como as imagens que irão passar no YouTube, não é? Eu consigo perceber mais ou menos. Tu alguma vez viste Vampire Diaries? Não? Vi.
Vi o Vampire Diaries, vi os Originals, os Legacy. Pronto, tens aqui um híbrido, ou um tri-híbrido, ou como é que aquela. Ok, um Hybrids. Era o Klaus. Michelson. Mas a filha do Klaus, pronto pessoal, peço desculpa, mas a filha do Klaus era bruxa, vampira e lobo mulher. É lobos e mulher, lobos e mulher. Werewolf. Pronto, portanto, é isto. Exato. Não sei como é que eles conseguiram juntar tanta tralha dentro de uma pessoa só, mas ok. Não me lembro, conseguiram. Ele foi uma confusão. Bem, mas isto tinha um bicho um bocado estranho, não é? Grande como um bezerro. Os bezerros são grandes como o caraças. Fora os cornos, não é? Todos estes têm cornos, os bezerros não sei se têm cornos ou não. Agora não me digas. As pessoas souberem que digam nos comentários e chamam-me estúpido. Ai, dica-te à pesca. É mais ou menos isso. Não, mas é bem estranho. Esta descrição do Mas sabes suposto que animal. antigamente as pessoas em muitas lendas têm essa tendência, não é? De exagerar muito. É pá, sim. Completamente. Especialmente antigamente, que faziam filmes do Arco da Velha com... E foi uma criança, certo? Que descreveu. Sim. Não sei... Foi outra jovem, não dizem se foi criança. Outra jovem. Pode ter qualquer idade entre os 13 e os... Teve um sonho ali. Whatever. Bem, foi os fumos do rebanho. Gases do esterco que foi ao cérebro e ele viu coisas estranhas. Exato. Ou então andava a mascar uns cogumelos mágicos. Vai na volta. Não sabes o que é que existia na altura. Cogumelos não se fazia análise. Cogumelos haviam sempre. Exato. Bem, continuando. Curiosamente, nenhum dos homens mortos passava dos 36 anos. E mulheres eram encontradas com os seus corpos mutilados com uma violência desconhecida até então. Decapitadas ou estripadas. Ai, meu Deus, que horror. Né? Era complicado, não é? Imagina tu veres isto, não é? Mas antigamente eles estavam habituados. Mais um que ali está no chão todo estripado. Aí a foz. Ai, que horror, eu estou-me a rir, mas isto não tem piada Em nenhuma, França, Ruben. se fosse em Londres, ainda pensava que era o Jaco Estripador. Agora em França, Ai, que horror. já não era o Jack, era o Jacques. Um choque. Bem, ao longo dos meses seguintes, novos ataques ocorreram. Mas as descrições da criatura eram muito confusas. Pudera, né? Alguns relatos... Desculpa. Não, estava a dizer, claro, aquilo que acabaste de escrever nem eu consigo imaginar. Exatamente. Alguns relatos apontavam para a besta do tamanho de bezerros ou cavalos, enquanto outras associavam o animal a uma pantera. Tudo a ver. É 8,80. Em alguns casos, os relatos iam além dos detalhes. Alguns deles, por exemplo, falavam da existência de garras estranhas e traços específicos que não se repetiam noutros casos. Ok. Enrolei-me todo agora, mas não vai mal, as pessoas percebem. Sim. Segundo outras descrições, a sua pele tinha um tom avermelhado e foi dito emitir um odor insuportável. O monstro não tomava banho. Avermelhado, mas isso é normal. Se o monstro mata as pessoas, não é? Ele não vai levar o sangue. Mata as pessoas e as ovelhas. As ovelhas já por si já cheiram mal. Imagina toda a mistura. Não, é assim. Eu por acaso nunca cheirei um morto. Graças, ok? E não quero cheirar. Pronto. Mas não deve ser bom. Exatamente. Carne de composição nunca é bom. Exato, seja humano, seja aquilo que for. Exatamente. Portanto, é normal que o senhor monstro não cheira bem. Senhor monstro, gostei. Respeitinho acima de tudo. Exato. Não sei se vais ter respeitinho a partir deste momento. Ai meu Deus, bora. Ele matava as suas vítimas rasgando as suas gargantas com os dentes. O número de vítimas varia de acordo com a fonte. De Beaufort, não sei se está bem dito, já sabem como é que é. Em 1987 estimulou 210 ataques.
resultando em 113 mortes, 49 feridos. 98 das vítimas mortas foram parcialmente comidos. Já agora, né? Já com os Natal. Aproveitar alguma coisa, né? Vamos para 13 de março de 1765. Vamos a avançar no tempo. Depois vamos avançar para trás. Passar para trás. Exatamente. Mas a 13 de março de 1765, Jeanne Jouvet, ou Jove, já sabem que o pessoal já sabe que os nomes esqueçam, especialmente em francês. A Jeanne estava no seu jardim com 3 dos seus 6 filhos. Jeanne ouviu uma pedra a rolar e virou-se. A besta estava a segurar um bebê de 14 meses em sua boca por um braço. A Jeanne atirou só ao animal e conseguiu libertar a menina, mas a fera atirou-se a um menino de 6 anos. Meu Deus. Quando a besta saltou-se sobre a parede, os anciãos, alertados pelos gritos da mãe, correram para o local com os cães e puseram a besta em fuga. Infelizmente, o menino morreu devido aos ferimentos, mas a mãe e a menina foram salvas. Grande mãe. Olha que só tiraram uma besta assim. Agora vamos avançar um bocadinho para trás. Ok, avança para trás. 12 de janeiro de 1765. Devia ter posto isto por ordem, mas ninguém viu. Em Villarré, um vilarejo ao norte de Chenaliel, 5 meninos e 2 meninas pastoreavam o gado. Os meninos brincavam com as suas lanças, na ponta das quais estava presa uma faca. De repente, a besta apareceu. Em vez de fugir, o filho mais velho de 12 anos, Jacques André Portefeuille, reuniu reuniu todos os irmãos. A besta circulou ao redor deles. Ele agarrou o mais velho e todas as outras crianças imediatamente o espetaram com as suas lanças. Falei que tinham todos paus com bicos. Pois, graças aos pastores, não é? Exatamente. Ela soltou-o, mas voltou e agarrou outro menino e o carregou para longe. Potrefé gritou: devemos salvar Jean ou morrer com ele. Uma besta estava em terreno pantanoso, todos eles o conseguiram atacar e fazê-la ir embora. Ela escalou um monte e saiu a correr, desistindo da caça. Não foi mal. Devem ter ficado com umas arranhadelas, umas dentadas. Agora Com os traumas. Vamos avançar para a frente outra vez. Ok, avança. 11 de agosto de 1765. Ok. Marie Vallée, uma empregada doméstica de 19 anos, e sua irmã Thérèse, deve ser Teresa, em português, estavam a caminho de... que nomes idiotas, mas ok. Poulá e Brousseau. A besta investiu contra a Marie, mas ela enfiou uma lança em seu peito. A besta gritou e trouxe a sua pata dianteira para o ferimento. Tipo, ai que coisa, estou a sangrar aí. Pronto. Mas estás a ver que isto não é um movimento normal de um animal, né? Ir com a pata ao ferimento. Não, é um movimento muito dramático. Isto é um movimento, exatamente, é um movimento dramático a filme. E a besta era francesa. Ah, mon Dieu! Je suis mort! Depois atirou-se à água e rolou várias vezes antes de desaparecer. Estás a ver o drama todo, não é? Ai, caraças, ai, bolas, fui espetado por uma faca e coisa, ou uma lança, já não sei. Era uma lança. Rebelou e coisa e foi-se embora. Rolou. E a tua E a seguir ganhou o Oscar. Ai meu Deus, isto é horrível. Isto é sério, pessoal. Isto é sério. Nós estamos caras sérias. Antoine, o portador do arcabuz do rei Luís V,
V não, Luís XV, desculpem, não é quinto. Luís XV Ah. foi ao local e viu a lança ensanguentada. Antoine apelidou Marie-Jeanne de a Virgem de Gévaudan. Marie descreveu a besta como do tamanho de um cachorro grande, muito maior na frente do que atrás, uma cabeça muito grande e achatada, com boca e costas pretas. Não é costelas, é costas. Boca preta e as costas pretas. Tipo, não sei qual é que é ainda. Ok. Mas cada descrição, cada bicho mais estranho. Sim, é verdade. Agora já é um cão grande. Era um bezerro, agora é um cão, há bocado era uma hiena. Exato. Lá está, por isso é que também eles não conseguem descrever o animal, se for um animal, não é? Como deve ser. Não há uma descrição correta, cada um descreve aquilo que vê à maneira que vê. Também, Por isso é que ainda não foi identificado, não é? Como tu disseste sim. ao início. E não te esqueças que nestas alturas não havia metade da informação que há agora. As Sim, pessoas claro. sabiam lá que era uma hiena, muita gente não sabia o que era uma hiena, por exemplo. Certeza. Sim, claro que sim. E, Ainda por cima em França. e as imagens que haviam eram cenas pintadas. Não havia fotografia. Sim. Mas pronto, as pessoas no YouTube, se forem ao YouTube, conseguem ver algumas imagens, inclusive das pinturas. E veem que isto tem. É esquisito. O bicho é esquisito. Continuando. A meio de tantos relatos e episódios envolvendo a besta de Gévaudan, o rei Luís XV de França acabou por tomar medidas. Um grupo de caçadores reais recebeu a missão de caçar a besta, esperando encontrar um lobo. Lá está, porque era o animal mais. Que havia mais naquela zona. Uhum. Dessa maneira, em 20 de setembro de 1765, voltámos a andar para a frente, Uhum. François Antoine atirou um lobo. Atirou a um lobo, neste caso, dizia que era uma besta, que era a besta. Ok. Aos 71 anos, o soldado recebeu prémios, dinheiro e títulos por exterminar a criatura. O cadáver então foi empalhado e enviado à corte. Claro. Que é para dizer isto é uma besta. É a besta, está aqui. É para provar que era ele que tinha, não é? Exato. Mesmo que não fosse. Lá está. Depois o relato, não sei se vai falar disso ou não. Mas mesmo que não fosse, tinha morto a besta e ganhou dinheiro e fama. Whatever. Apesar disso, os ataques não pararam de acontecer. Mesmo depois de ele ter supostamente morto a besta. Ok. Em dezembro do mesmo ano, novos relatos foram retratados, mas com algumas diferenças. Dessa vez a criatura não demonstrava medo de gado, uma característica típica da besta anterior. Basicamente, segundo o tom que usei, ela tinha medo de gado. Aliás, se fosse uma ovelha assim solta, ainda ia afinfar o dente. Agora, se fosse muitas juntas, pá, isto é muita coisa. Ela ainda se viram contra mim. Depois. Estas imagens que tu estás a pôr aqui, Robin. São giras. Sendo assim, a corte assumiu que não se tratava da mesma criatura e apostou no sucesso de Antoine. No entanto, o novo surto de ataques voltou a assolar a região no ano seguinte. Em meados de junho de 1967, um nobre local decidiu organizar um grupo para caçar a criatura. No dia 19 daquele mês, um dos membros do grupo, Jean Castel, matou um lobo na região. Uma vez que foram revelados os restos humanos dentro da criatura por meio de uma autópsia, o caso foi dado por encerrado. Além disso, fatores como detalhes diferentes do animal morto e o fim dos ataques ajudou a reforçar que a besta de Gévaudan havia sido derrotada. Ok. Agora vamos ver aqui umas teorias sobre a besta. É o que a gente gosta. Não é? Aquelas teorias da conspiração. Bem, teorias. As principais teorias envolvendo a verdadeira identidade da besta de Gévaudan ainda discutem que animal teria provocado os ataques. Eles continuam sem saber. Lá está, aquilo que já falámos, com aqueles relatos todos, ninguém sabe. De acordo com as vertentes mais populares, a criatura poderia ser um lobo eurasiático, uma hiena arriscada
um leão, algum tipo de predador pré-histórico, um lobisomem, um híbrido cão-lobo ou algum ser humano. Ok? Ser humano? Ou algum ser humano, exatamente. Canibal. É possível. Gostava de comer monstros de 14 anos. Cheio de pelinhos. E com uma cauda farfalhuda. Ele podia fazer cosplay na altura. Olha, estava a fazer cosplay de lobisomem. Vai na volta. Exato. O gajo matou o lobo, vestiu a pele do lobo, se fosse um lobo gigante. Estava para tapar Olha. tudo. Pronto, é assim, eu não sei se vocês já leram A Corte de Rosa, de Espinhos e Rosas, mas pronto, é isso. Ela mata os lobos e depois vai vender A pele. a pele. Portanto, ele Pronto. também podia ter feito isso. Exatamente, tinha um feixe eclair. Como diziam o pessoal antigamente, é um feixe eclair. É claro. É eclair. Bem, continuando. No entanto, suspeitas como lobisomem e criaturas pré-históricas passaram por caminhos que muitas vezes têm relações com a fantasia. É lógico. Claro. Não quer dizer que em episódios futuros a gente não vai falar de lobisomens, não é? Interessante. Mas não é aqueles lobisomens do Twilight que andam sem camisola, atenção. Oh. Querias que eu tivesse uma imagem do Jason aqui a passar para as pessoas verem? Sem camisola. Não, ele era muito giro. Agora pronto, já não acho piada nenhuma, mas na altura quando eu era teenager, não é? Pronto. Então eras team lobisomem. Era. Porque os vampiros assim a brilhar ao sol era um bocado estranho, não é? Eu só passei a ser time vampiro quando vi The Vampire Diaries. Ok. Sim. Pelo menos tem um bocadinho mais sangue do que tem o outro, não é? Porque o outro é só. O outro, aquilo Vamos é um passar romance. à frente. Que horror. Já dei a minha opinião sobre o filme no Between Two Geeks, não vou dar outra vez. Bora lá. Bem, outros teóricos apontavam que a besta era, na verdade, um serial killer humano. Isso por muitas das vítimas foram decapitadas, o que não é comum em ataques de animais. Quem defende essa teoria não acredita que o homem cometia crimes disfarçado de monstro, mas usava um animal para conseguir atacar as suas vítimas. Possivelmente, esta teoria, ele tinha algum cão, algum lobo, treinado para atacar as vítimas, matava-nas e depois ele tratava do resto. Já estava o trabalhinho todo feito. Faz mais sentido. Exatamente. Muito mais sentido. A mais credível das teorias, entretanto, aponta para diversos ataques de lobos na região. Uma vez que são nativos da área, seria fácil estabelecer um alto volume de casos. Ou seja, não ser só um animal, mas sim vários. Ok. Inclusive, estima-se que ocorreram cerca de 9.000 ataques de lobos contra humanos em França entre os séculos XVII e XIX. Por isso estás a ver, não é? Pois, ou seja, é normal. Era normal. Não. Esses ataques. E depois quem é que sofria aos lobos? Por isso é que hoje em dia também não se vê lobos em lado nenhum. Tadinhos, eles são tão fofinhos. Estão de boca fechada a tentar a morder coisas, não é? A afinfar o dente nas ovelhas. Se for só nas ovelhas. Ai não, que horror, eu não posso ser isto. Olha, eles cancelam-nos o programa. Não estou a brincar. Era um humor negro, desculpem. Natureza é natureza. Não vais condenar um leão por estar a comer um gnu, por exemplo, ou um antílope porque está a matar o animal. Aquilo é a natureza, Mas- não tem outra cena. Não vais pôr um leão a comer erva. Por que não? Era mais fácil deles a fumar do que a comer. Porquê que tu não dizes a um tubarão que tem que comer alguinhas? Olha, Faz bem. os peixes não são comida, são como dizia na Dory. Na Dory não, no Nemo. Ah, os tubarões. Exatamente. São muito fofinhos esses tubarões. Como é que era? Os peixes são amigos, não comida. Acho que era qualquer coisa assim parecida. Uau! Até parece que tens filho. Eu vi aquilo antes dos filhos. Opa, mas eu já não me lembro. Não dizes, eu gravo muita coisa na cabeça que não devia gravar, esquece. É tipo biblioteca. Eu esqueço-me de tudo. Olha, Isso é que é o ponto dos livros. Arrisca dos livros todos, né? Fica aquele descrafinhado. É lindo. E só não te esqueces do podcast porque mando mensagem, olha, temos que gravar.
Olha, Sara, sabes que estás a participar num podcast? Não sei. Pois és, o Ruben! Tem provas em contrário, não é? Exato. Bem, continuando que isto está quase a acabar. Como estávamos a dizer, houve muitos ataques de lobos contra humanos naquela altura. Porém, detalhes como a frequência dos ataques mortais e nenhum caso de raiva entre as vítimas ainda deixa dúvidas sobre isso. Normalmente esses animais também têm raiva. Ok, passa para nós, humanos. Exatamente. Basicamente é isto. A história da besta de Gévaudan. Agora Não vocês. conhecia. Não conhecia, Conhecias? sou muito sincera. Eu conheci por outros. Como é que eu ia dizer? Olha, o Teen Wolf, por exemplo. Eles falam nas bestas de Gévaudan. Sério, não vi essa série. Agora também não vês, já saiu da Netflix. Mas há uma altura que eles falam na besta de Gévaudan e é uma criatura tipo lobisomem enorme, bem estranho. Eles representam mesmo lá? Sim, sim, sim. Fazem Que mesmo. giro. Fazem o CGI da besta. Mas é isto, Brutal. pessoal. Foi o nosso episódio de hoje. E vocês? O que é que acham que realizou estes ataques? Se vocês quiserem, deixem os vossos comentários na zona dos comentários, tanto aqui no Spotify como depois aqui no YouTube, porque as pessoas vão estar a ver, tem que ser aqui nos dois lados, estás a ver? Está tudo Ver as pensado. nossas figuras. Exatamente. Olha a sorte de não termos caudas farfalhudas como a besta. Olha, nunca se sabe. Pode nascer uma, tá? Era complicado, depois eu ficava contente e a cauda. Era estranho. Mas é isto, pessoal. Nós voltamos noutro episódio. Não temos tido tanta frequência como queremos, porque lá está, como já dissemos antes, temos as nossas vidas, não é? Mas até lá, pessoal, cuidado com o que vos observa na escuridão. Até à próxima, people. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.